Olá meninos, tudo bem? Então, vocês podem perceber aí que para essa unidade eu achei melhor dividir aí em 3 etapas, tá? Eu resolvi dividir em 3 etapas aí para não sobrecarregar muito. Outra parte ainda era teórica, né? O capítulo 1, 2 e 3, para vocês irem por etapas. E a cada intervalo desses aí, igual eu já tinha passado como que faz a curva horizontal, vocês procurarem na literatura proposta outras atividades, né, para vocês fazerem, depois irem treinando no próprio trabalho, mas podem olhar os livros que foram adotados aí, né, a literatura adotada, outras atividades para vocês irem fazendo, para treinar, se familiarizar aí com essas equações, com as entradas de dados, com as nomenclaturas, unidades medidas, entendeu? Então, dentro dessa parte aí, tem essa questão aí da visibilidade também, tá? Então, a visibilidade é aquela possibilidade que o condutor tem na hora de fazer uma curva, né? Ter condições mínimas para fazer a curva, né? Com condições de segurança, conforto. Então tem que ter, é necessário então que tenha uma condição mínima de visibilidade, e esta distância ela não pode ser inferior à distância de visibilidade de parada, que a gente já determinou lá anteriormente, né? Onde eu mostrei para vocês, ficou a aplicação também para ser feita, e eu mostrei como que fazia lá atrás, tá ok? Então, quando se existe uma obstrução na parte interior das curvas, devido à presença de que talude, vocês já perceberam que às vezes a gente vai fazer um trecho em curva, tem um talude, né? Pode ter muro, pode ter árvore, algo ali onde limita a visibilidade do condutor. Então é necessário naquele momento fazer um ajuste da seção da via ou modificar o alinhamento da mesma. Então aqui tem um desenho didático que eu mostro para vocês aí do livro esse livro que é adotado para vocês aí na literatura, né? Do Filho, 1998, mostrando aí a questão do obstáculo, né? Aqui está mostrando um obstáculo, o raio da curva, né? Qual que é o raio da curva, e a questão da visibilidade mínima que deve ter, né? O condutor, para poder ser satisfatória, né? Para fazer a curva com segurança e conforto. Se essa condição não for satisfatória, é necessário então aumentar o raio de projeto ou então diminuir o talude de corte, para poder dar essa segurança mínima que tem que ter, né, de distância lateral. Então é necessário a gente calcular essa condição mínima aí, como foi falado aí anteriormente já. Então, de acordo com esse desenho, o que a gente tem que determinar? A gente vai ver que existem alguns parâmetros aí a ser determinado. Então, eu preciso do raio da curva, né, que é obtido lá na tentativa, igual aquele exercício que a gente fez anteriormente, 600 metros. A distância de visibilidade de parada ou de ultrapassagem, lembre-se que a distância de visibilidade de parada é aquela que a gente calcula, e de ultrapassagem é aquela de tabela. Lembre-se disso lá no capítulo anterior, hein? Tá? Capítulo anterior, não, capítulo 2, né? Então, capítulo 2. Distância de parada tem como calcular, distância de ultrapassagem é de tabela. Se pedir para ou seja, na hora de determinar esse afastamento horizontal mínimo, o que eu tenho que fazer para a distância de parada e para a distância de ultrapassagem? Para os dois. Não esqueça, tá? Então, eu tenho que ter esse afastamento horizontal mínimo. De acordo com essa relação simples aí, que é o que? Essa distância de visibilidade ou de ultrapassagem ao quadrado, dividido por 8R, né? Então aqui em metros, aqui em metros, então essa distância vai ser em metros também, ok? Bem tranquilo. Aqui está mostrando, tá? Como se eu fizesse um corte aqui na minha figura, né?
um corte A linha, tá mostrando aqui, ó, de A linha um corte. Então esse M é o afastamento horizontal mínimo. Aqui está mostrando, né, a parte pavimentada da via, aqui, né, o sarjeta, acostamento, o que for. Aqui está mostrando o eixo da minha via e aqui essa distância mínima aí, tá ok? Aqui como exemplo está mostrando um talude de 1 para 1, que é 45 graus, tá? Está mostrando essa distância mínima aqui de visibilidade do motorista, como ou se o motorista tivesse uma média de 0,75 metros, né, 75 centímetros, o olho do motorista, tá? Então, essas são as considerações que são levadas aqui, tá bom? Aqui é o mesmo desenho, tá mostrando aí, ó, é essa distância M, tá? Que é a distância mínima para ver esse obstáculo, o corte mostrando aí o corte AA e essa distância mínima que é levada em consideração aí, que é os 75 centímetros. Então, como aplicação, coisa bem simples aí, para um raio de curva de 600 metros, igual a gente viu no exercício anterior, está pedindo para determinar qual que é o valor de M do afastamento mínimo para uma condição mínima de visibilidade deparada. Então, eu tenho que substituir o D pela distância deparada, tá? Se eu estivesse pedindo aqui para vocês calcular o menor valor de M para uma distância de ultrapassagem, não tem que calcular, vai lá na tabela. Cuja velocidade de projeto é 100 km por hora. Então, qual que é a equação para a distância? Ó, aqui está faltando um Tzinho aqui, tá, gente? Calcular a distância de visibilidade parada. Faltando um T aqui. Então, lembrem lá da relação 0,278, só por causa de unidade. Velocidade em km por hora, o tempo 2,5 segundos, por isso que tem esse 0,278, é por causa dessa conversão, que aqui é km por hora e aqui é segundo. Velocidade, km por hora, o 254 também com esse 2,81, tudo já está explicado lá anteriormente, né? Então, o que acontece aí? Desculpa aí que o telefone tocou. Então, entrando aí na equação correta, de forma correta, o afastamento mínimo vai ser o quê? Distância de visibilidade ao quadrado dividido por 8R, tá ok? Então, achando a distância de visibilidade aí, desculpa que eu passei por 2. A distância de visibilidade vocês vão substituir, né? Velocidade lá, anteriormente foi dado quanto? 100 km por hora, né? Tempo 2,5, 100 km por hora, aquela taxa de desaceleração 5,4, né? O I, nesse caso aqui o I é igual a zero, não foi dado nada de inclinação. Então, achando o valor da distância dividido por 8 vezes o raio, que é 600, vocês vão achar qual que é essa distância mínima de visibilidade de parada. Ok? Bem tranquilo aí, tá? Bem tranquilo. Depois, quem tiver dúvida, eu não deixei resposta, não deixei nada, porque eu quero ver como vocês estão fazendo isso aí, tá? Eu quero que vocês me mandem isso aí depois, uma possibilidade aí pra gente estar conversando se tem dúvida ou não, tá ok? Depois, tem uma outra aplicação aí para curva, para essa distância aí, onde já tem uma consideração maior um pouquinho. Que aí eu vou pedir para vocês estarem verificando o raio e estar verificando essa questão da estabilidade e da distância de visibilidade, se é satisfatória ou não. Então, olha aqui a aplicação. Uma estrada foi projetada para uma curva com velocidade de projeto 90 km por hora. Uma estrada foi projetada para uma velocidade, esse ponto também está fora, de 90 km por hora. A superelevação adotada aqui, tá, para essa via é de 12%, por enquanto, né? Não é nada calculado, está adotado aqui em função da classe da via. Sendo a curva de raio 450 metros e um corte longitudinal de 1%, ou seja, aqui já entrou, ó,
né? Um percentual. Em uma seção transversal, conforme vai ser mostrada a figura, verificar o valor do raio da curva quanto à estabilidade, ou seja, se o raio que eu encontrar em relação à superelevação, né, vai ser maior ou igual ao raio mínimo, e verificar se a condição mínima de visibilidade de parada também é satisfatória. E lembrando que eu tenho que considerar o percurso do olho do motorista aqui, igual ao eixo da pista, e aquele coeficiente atrito pneu-pavimento, vou adotar aqui de 0,14. Então, o que eu vou fazer primeiramente? Achar o raio mínimo. Qual que é a equação do raio mínimo? Vimos lá atrás também, capítulo 2, né? Velocidade ao quadrado, 127, vezes a superelevação máxima, mais o coeficiente atrito pneu-pavimento. Então, substituindo aqui a velocidade, que é 90, né? Velocidade 90, superelevação. Isso aqui é tabelado, a princípio é tabelado, depois vocês vão ver como que calcula, mas a princípio tem que ser usado da tabela, de acordo com a classe, vocês vão ver aqui. Mais o coeficiente, o atrito pneu-pavimento, de 0,14. Substituindo isso aí, eu vou achar o valor do raio mínimo, ok? Substituindo isso aí, eu vou achar o valor do raio mínimo. Depois, eu quero achar quem? A condição mínima de visibilidade. Aí vai ser a distância de ultrapassagem, aquilo que a gente fez anteriormente. Substituindo aí os valores de velocidade, de tempo, taxa de desaceleração e agora o I, que é encontrado, eu acho a minha distância de visibilidade em metros. Vou jogar aqui, né? Então, vou achar um valor para o M, que é o afastamento mínimo. Então, agora eu vou conferir o meu R mínimo com o meu valor do afastamento, tá? Então, só para deixar aí, que eu acho que eu não tinha deixado no capítulo passado, tá? Mas existe uma tabela para adotar uma superelevação admissível em relação às classes, como eu falei. No caso aí foi desse exercício anterior, foi adotado, né? 12%, mas vocês aí, quem vai trabalhar com classe 0, classe 1, ou verificar a condição de vocês aí, que a maioria vai cair nesses casos aqui, né? 10 e 8% mesmo. Tá ok? Vocês vão achar. Então aí tá a tabelinha que vocês vão usar a princípio para fazer o cálculo do raio mínimo. O trabalho de vocês já tem condição. Porque se vocês já encontraram a classe, vocês já adotaram a velocidade. Se tem velocidade, tem coeficiente de atrito pneu-pavimento. Entrando com o valor da superelevação da tabela, vocês vão achar o valor do raio mínimo, tá? Para poder comparar. Vocês têm que ver se o raio mínimo de vocês aí, encontrado, né? Se o raio mínimo aí vai ser maior ou igual ao raio encontrado lá no projeto, tá? Lá no projeto, quando vocês fazem a tentativa, não esqueçam. Quando vocês fazem a tentativa lá tem que ser maior ou igual ao raio mínimo. Senão eu tenho que configurar no raio mínimo, fixar no raio mínimo, ok? Então, para esse caso aqui, né, na hora que joga lá na equaçãozinha do raio mínimo, essa aqui, vocês vão encontrar 245,31. Beleza, porque ela está falando que o raio é 450. 450 é maior que 245,31. Ótimo, né? Agora é a distância de parada, segundo a distância mínima. Eu acho a distância de parada. Então, na hora que eu coloco lá na minha distância de parada, vou achar o valor da distância mínima, tá? Que é 8,25. E com o M encontrado, esse M encontrado tem que ser menor do que esse 8,25. Como que eu acho esse 8,25? A via não é de 15 metros? 15 metros dividido por 2 é 7,5. Se o meu talude é 0,75 e é 1 para 1, aqui vai ser 0,75 esse trecho. Então, 7,5 mais 0,75, 8,25, tá? Então, 8,25. Na hora que eu acho o meu M, esse M tem que ser, né, tá dentro desse 8,25. No caso aí vai tá ok. Ok?
Então, para esse exemplo que eu mostrei para vocês, tanto o raio oferece estabilidade à curva, quanto a condição mínima de visibilidade é satisfatória. Ok? Tranquilinho, né? Então, é só vocês fazerem aí, e qualquer dúvida vocês podem perguntar. Tá bom? Até breve.